Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha no nosso querido norte de Minas, do sul de Minas e na zona da Mata Mineira. Eu sou o Rafael Bicalho e te faço companhia a partir de agora com Mais Saúde, o programa que vai trazer sempre entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. E hoje a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a Romana Barbosa, que é oncologista e faz parte do Hospital Santa Casa, além do corpo clínico da Oncocenter, que é o Centro Avançado de Oncologia e Hematologia. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. A gente está recebendo também mais uma vez o nosso querido amigo Maurício Sérgio, superintendente da Santa Casa de Montes Claros. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, doutora Romana. Boa tarde. Caros telespectadores. É um prazer estar de novo aqui, Rafa. Ótimo. Bom, no último dia, 8 de maio, foi o Dia Mundial do Câncer de Ovário. A data foi escolhida para conscientizar as mulheres quanto à identificação de sinais e sintomas acerca da doença. Então, nossa primeira pergunta aqui para a doutora é, infelizmente, esse tipo de câncer acontece, né? O diagnóstico é muito tarde, mas explica para a gente, como é que é o câncer de ovário? Então, o câncer de ovário, ele é um câncer importante a ser discutido, porque ele é o segundo câncer mais comum ginecológico e ele é o 8º mais comum na população feminina. Porém, a gente tem alguns desafios com relação a essa doença, que é uma doença que muitas vezes o diagnóstico ele é tardio pelos seus sintomas iniciais serem muito inespecíficos. Ele é um câncer que tem tratamento, não é? Sim, é um câncer que tem tratamento, tem cura, principalmente se diagnosticado precocemente. Na fase mais tardia, é um cuidado maior, né, mas pode-se atingir também uma sobrevida. Como que a mulher deve perceber os sinais do câncer? Inicialmente, são sintomas inespecíficos. Então, pode ter uma perda de peso, pode ter uma sensação de estômago cheio, que a gente chama de sente-se satisfeita rapidamente, mas na doença mais avançada, então, importante, um aumento inexplicável, né, do abdômen, um inchaço no abdômen, uma dor pélvica ou abdominal que não se explica, e também, às vezes, ela pode ter alterações no hábito do intestino ou até mesmo para fazer o xixi. Superintendente, como é que funciona, então, a oncologia da Santa Casa? Olha, nós temos uma estrutura muito bem montada na Santa Casa de Montes Claros para atender todos os públicos, sejam pacientes do SUS, pacientes de convênio ou pacientes particular. A Santa Casa se preparou com isso. Então, nós temos lá uma estrutura muito grande com a parte de oncologia, a parte de quimioterapia, radioterapia, na parte de cirurgia. Temos lá grandes profissionais, como a doutora Romana, equipamentos de última geração, e nós conseguimos, e aí eu deixo aqui uma mensagem para todos os telespectadores, acabar com aquela novela de que as pessoas precisam buscar os grandes centros para fazer o seu tratamento aqui. Para fazer lá em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Em Montes Claros, na Santa Casa, o nosso parque tecnológico está muito avançado. Todos os protocolos, todos os processos, todos os medicamentos, os profissionais de alto nível são os mesmos realizados nestes grandes centros. E estamos ainda implantando, tanto em Porteirinha quanto em Itaiobeiras, unidades de quimioterapia que serão conduzidas, inclusive, pela doutora Romana e a sua equipe, e que farão os atendimentos logo, ainda no segundo semestre deste ano, já naquelas regiões. Então, é importante deixar claro que a estrutura, hoje, para os pacientes, ela é a mesma estrutura que se encontra nos grandes centros, Rafa. Doutora, voltando a falar sobre o câncer de ovário, né, a gente tem um costume de ouvir falar muito, né, da prevenção em relação ao câncer de mama, enfim, outras diversas doenças, mas não tem muito esse costume de falar sobre este assunto, né, o câncer de ovário. Isso mesmo, Rafa, porque nós não temos ainda nenhum método de rastreamento que seja eficaz no câncer de ovário, exatamente por ser uma doença que inicialmente ela é muito inespecífica. Mas a gente pode lembrar que, né, questões como controle do peso, atividade física, uma boa alimentação, que são métodos, né, de prevenção para diminuir os fatores de risco, são aplicáveis também ao câncer de ovário. A doutora estava até contando sobre um caso, né, de uma paciente que fez exames e que pouco tempo depois constatou o câncer de ovário. Explica para a gente, só para a gente entender isso.
Então, pode acontecer isso. O câncer de ovário, ele é um câncer que ele dá mais nas mulheres mais idosas, né, mais acima de 60 anos. Mas quando ele se apresenta, às vezes, em mulheres jovens, ele se apresenta de uma forma muito agressiva. Então, situações em que tem um desenvolvimento rápido de algum sintoma, e aí é importante o autoconhecimento, o autocuidado, porque nestes casos a pessoa logo percebe e aí já procura um atendimento. Mas é uma doença que ela não tem um método específico de rastreamento ainda. Ótimo. Bom, nós estamos apresentando aqui o programa Mais Saúde na Rede Mais Record TV. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta tirando mais dúvidas importantes para você, telespectador. Não sai daí. Já estamos de volta, né, com o programa Mais Saúde, recebendo aqui a oncologista Romana Barbosa e o superintendente da Santa Casa, Maurício Sérgio. Bom, nós já vamos com a pergunta, uma participação de um telespectador. Vamos conferir. Olá, meu nome é Tiago, eu moro em Pirapora. Primeiramente, parabéns pelo programa Mais Saúde. A minha dúvida para a doutora Romana é justamente sobre o tratamento da quimioterapia e a vacinação. Ou seja, as pessoas em tratamento da quimioterapia, elas podem se vacinar? Normalmente aí agora com a vacina do coronavírus ou a própria vacina da gripe? Obrigado. Pois não, Tiago, obrigada pela pergunta, pela participação. Então, os pacientes em tratamento oncológico, né, em quimioterapia, eles podem e devem vacinar. O que a gente tem observado, às vezes, é um medo, né, das pessoas, mas isso tem que ser combatido. Porque o paciente oncológico em quimioterapia, ele é um paciente com baixa imunidade. Então, deve ser vacinado sim para coronavírus, deve ser vacinado sim para influenza. E ficar atento, né, é o momento certo para as intervenções e os avisos, a comunicação da Secretaria de Saúde, né? Sim, ele deve observar, assim, não fazer no mesmo dia da quimioterapia, para evitar que alguma reação que tenha possa ser confundida, e também não fazer a vacina quando ele estiver com a imunidade baixa pelo exame de sangue. Gostaria de pedir ainda à doutora Romana, dentro do assunto, já que estamos falando de vacina, que passasse a esses pacientes que se encontram em tratamento a importância ou as ações, as atitudes que devem tomar caso venham ser afetados pela Covid, principalmente aqueles que se encontram em tratamento. Pois não, Maurício, são pacientes que são de alto risco de desenvolver qualquer infecção. Então, no momento, o coronavírus ele tem afetado muito esses pacientes. Então, o cuidado deve ser redobrado em todos os aspectos, desde o aspecto de prevenção, né, aspecto de isolamento e também, se o paciente chegar a ter a infecção pelo coronavírus, é um paciente que deve ser melhor acompanhado no sentido de que ele pode estar desenvolvendo uma baixa de imunidade e isso aí ser um paciente mais com risco para internação, mais com risco de desenvolver complicações. Então, é um paciente que nós costumamos fazer as orientações para que ele tenha sempre uma observância muito maior na vigilância com relação às infecções. Um outro ponto que eu gostaria de levar às informações, nós falamos aqui do câncer de ovário, e eu queria pedir que a doutora Romana colocasse aqui para todos nós quais são os principais tipos de câncer e se eles têm de fato um tratamento, como é que se encontra hoje o câncer na população? Hoje, assim, a população ela tem envelhecido, então tem ocorrido, né, mais diagnósticos de câncer. Na população feminina, o câncer mais comum, né, é o de mama. Tá? Aqui a gente não está falando de câncer de pele, não melanoma, que é o mais comum em todos os sexos, em todas as faixas etárias. Mas fora o câncer de pele não melanoma, câncer de mama é o mais comum na população feminina e na população masculina o câncer de próstata. E, graças a Deus, ambos têm métodos de prevenção, rastreamento e também métodos de prevenção com relação ao estilo de vida, combate da obesidade, ao tabagismo, ao alcoolismo. Então, são doenças que são mais facilmente preveníveis, né, do que o que a gente falava anteriormente em relação ao câncer de ovário. Então, em todos os dois casos,
nós teríamos aí um diagnóstico precoce com uma consulta de rotina, uma vez por ano, de 6 em 6 meses, num especialista, num médico? Sim, no caso em câncer de mama, né, o mastologista ou primeiramente o ginecologista, que pode ter uma suspeita, encaminhar ao mastologista, né, e o método de rastreamento, que é a mamografia. No caso do câncer de próstata, aí seria a consulta com o urologista e os exames anuais, né, a partir dos 50 anos, aí para o toque e exame de PSA. É claro, se tiver algum caso na família, algum fator de risco, essa orientação pode ser mudada. Doutora, voltando a falar sobre o câncer de ovário, existe alguma cirurgia que pode aí reduzir a possibilidade de ter esse tipo de câncer? Isso é muito importante ser falado, porque nos remete à história da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie, ela nunca teve câncer, mas ela fez cirurgias chamadas cirurgia de redução do risco do câncer. A mãe teve o câncer de ovário, fez um exame, um teste genético, descobriu que tinha uma alteração, e essa alteração, chamada de mutação, então é pesquisado nas filhas, e se as filhas tiverem, é orientação de se fazer a cirurgia de redução de risco, que aí inclui retirada dos 2 ovários e a retirada das 2 mamas preventivamente. Isso já é feito no Brasil. A gente tem alguma dificuldade porque precisa de fazer esse exame, e não é um exame que está ainda no SUS, né, não está disponível, mas é ofertada essa possibilidade às pessoas que têm ou câncer de mama ou câncer de ovário, que é uma síndrome chamada síndrome mama-ovário. Graças a Deus, não é o mais comum, é 5 a 15% que acomete essa forma chamada hereditária. Queria só que a doutora fizesse um esclarecimento, que mesmo agora na pandemia, nós tivemos muitos procedimentos suspensos, o serviço de atendimento a pacientes da oncologia continuou. As cirurgias continuaram, esses procedimentos continuam sendo realizados, em especial lá na Santa Casa de Montes Claros. Queria que a doutora Romana só falasse para a gente de forma rápida como é que está esse atendimento, a continuidade disso, essa assistência. Nós, então, continuamos, né, com o atendimento normalmente, porque houve no início uma preocupação muito grande em atrasos no diagnóstico, então isso aconteceu muito em 2020, então todas as entidades elas se voltaram para essa preocupação, então o paciente não deve atrasar o diagnóstico em decorrência da pandemia. Né? Então, os pacientes, se tiverem suspeita, eles devem procurar o médico e devem seguir o fluxo para fazer o diagnóstico, no sentido de não atrasar. Bom, nosso tempo do programa encerrou. Quero agradecer a médica oncologista, a doutora Romana, muito obrigado. E também o superintendente da Santa Casa, o Maurício Sérgio. Mais Saúde volta amanhã, a gente conta com a sua audiência. Até lá!